1970, São Paulo, Brasil. No canto escuro de um galpão industrial afogado em silêncio, jazia uma gigantesca carcaça de fibra de vidro coberta por uma espessa camada de poeira. Era o molde do carro esportivo mais belo, radical e cobiçado, já concebido na América do Sul. Os martelos haviam parado. As luzes da rudimentar linha de montagem foram desligadas para sempre. O sonho de criar o Porsche brasileiro não morreu com um estrondo metálico, mas com o silêncio sufocante de uma falência inescapável. Apenas 2 anos antes, no Salão do Automóvel de 1968, o cenário era de êxtase absoluto. O Lorena GT havia parado o trânsito e monopolizado os flashes. Com suas linhas aerodinâmicas agressivas, altura de exato 1 metro do chão e inspiração direta no lendário Porsche 906 Carrera 6, ele ofuscou os gigantes da indústria. Nas pistas de corrida, devorava o asfalto e acumulava vitórias. Nas ruas, milionários imploravam por uma unidade, com talões de cheque em branco nas mãos. Mas o abismo entre construir um protótipo perfeito e escalar uma produção em massa engoliu tudo. Da glória ofuscante nos salões à ruína absoluta, menos de 20 carros sequer viram a luz do dia antes que o dinheiro simplesmente secasse. Como uma verdadeira obra-prima da engenharia aerodinâmica, capaz de desafiar marcas estabelecidas e dominar o imaginário de toda uma nação, desaparece por completo em menos de 24 meses? O colapso não foi causado pela falta de genialidade, nem pela rejeição do público. O Lorena GT foi assassinado pela dura e implacável realidade da matemática industrial. Esta é a história do ápice e da queda do mais ambicioso projeto fora de série do Brasil e a prova cruel de que, na impiedosa máquina automotiva, a paixão cega sem o peso do capital é apenas uma sentença de morte. Brasil, década de 1960. O país atravessava uma de suas fases mais complexas e transformadoras sob a sombra de um regime militar em ascensão. Com as fronteiras comerciais rigidamente fechadas para a importação de veículos estrangeiros por políticas governamentais protecionistas, o consumidor brasileiro apaixonado por automóveis encontrava-se em um verdadeiro exílio automobilístico. Nas ruas agitadas de São Paulo e do Rio de Janeiro, era impossível vislumbrar os novos e agressivos modelos da Ferrari, os ágeis Porsches europeus ou os robustos esportivos americanos com motores V8, que dominavam o imaginário global e as revistas importadas. Quem quisesse um carro no Brasil teria que se contentar com o que as poucas montadoras multinacionais instaladas no país decidiam produzir. E na época, a palavra de ordem da indústria nacional não era velocidade ou emoção, mas sim utilidade, durabilidade e economia. Os catálogos ofereciam carros familiares robustos, jipes rústicos e sedãs pacatos. No entanto, a paixão profunda e visceral por motores e por design aerodinâmico não pode ser contida por decretos governamentais ou barreiras alfandegárias. Onde há uma restrição artificial, a engenhosidade humana invariavelmente encontra uma brecha. E no Brasil efervescente dos anos 60, essa brecha tinha um nome técnico, um cheiro forte e uma textura inconfundível: o plástico reforçado com fibra de vidro. A fibra de vidro era o material milagroso daquela geração. Ela era leve, incrivelmente maleável, de baixo custo relativo e, o mais importante de tudo, capaz de ser moldada manualmente sem a necessidade das gigantescas e multimilionárias prensas de estampagem de aço usadas pelas grandes corporações, como a Ford, a General Motors ou a Volkswagen. Com alguns barris de resina à base de poliéster, mantas de fibra, catalisadores químicos com um forte odor de estireno, um galpão razoavelmente ventilado e uma dose cavalar de determinação, um pequeno grupo de artesãos poderia criar carrocerias com designs tão radicais, complexos e curvos, quanto os das grandes casas de estilo italianas como Pininfarina ou Bertone. Foi exatamente nesse cenário sufocante de restrição e na liberdade proporcionada por esse novo material que nasceu o lendário movimento dos carros fora de série no Brasil. Eram veículos de produção independente,
construídos quase sempre sobre a plataforma e a mecânica extremamente confiável e onipresente do Volkswagen Fusca e da Brasília. A receita parecia simples no papel, mas era brilhante na execução. Pegar o chassi de aço estampado e o resistente motor Boxer refrigerado a ar da Volkswagen, componentes que podiam ser encontrados e consertados em qualquer esquina remota do país, e vesti-los com uma carroceria de fibra de vidro de tirar o fôlego, projetada sob medida. A febre dos fora de série começou a tomar conta do país rapidamente. De repente, pequenas garagens e oficinas de entusiastas começaram a sonhar sonhos industriais. O barulho de lixadeiras elétricas cortando a fibra seca e a poeira branca que cobria o chão das oficinas tornaram-se o símbolo de uma nova era. Não se tratava apenas de montar carros. Tratava-se de uma verdadeira declaração de independência tecnológica e estética. O brasileiro provava nas ruas que, mesmo sem o acesso à tecnologia de ponta e aos túneis de vento do primeiro mundo, era perfeitamente capaz de esculpir, com as próprias mãos, seus mais selvagens sonhos automotivos. Mas em todo movimento revolucionário, sempre há aqueles que olham para o horizonte, analisam o que já foi feito e concluem que os pioneiros não foram longe o suficiente. Havia um sentimento latente, quase não dito, entre os puristas da velocidade e os pilotos de fim de semana, de que a esmagadora maioria dos fora de série eram, no fundo, apenas fuscas desajeitados vestidos com roupas esportivas bonitas. Faltava algo. Faltava um carro que não apenas parecesse rápido parado no farol, mas que tivesse o DNA puro, cru e implacável das pistas de corrida internacionais. O terreno fértil do mercado brasileiro estava perfeitamente preparado para o surgimento de uma ambição que iria desafiar e esticar até o limite as capacidades daquela jovem e incipiente indústria artesanal. Para entender a gênese do projeto mais ambicioso da época, o Lorena GT, é preciso primeiro olhar fixamente para o seu maior rival e a principal força motriz do seu surgimento, a Puma. Na segunda metade da década de 60, a Puma, sob a liderança genial de Rino Manzoni, já havia se estabelecido como a realeza indiscutível dos carros fora de série no Brasil. Com designs elegantes, harmoniosos e muito bem acabados, o Puma GT era o objeto de desejo definitivo, o símbolo de status absoluto da classe média alta e dos jovens abastados brasileiros. Ele vendia excepcionalmente bem, tinha prestígio inquestionável e dominava a paisagem urbana das metrópoles. Para a grande maioria, o sucesso retumbante do Puma era a prova irrefutável de que o modelo de negócios de fabricar carros esportivos de fibra de vidro era não apenas viável, mas altamente lucrativo. Mas para um seleto e audacioso grupo de empresários ligados à empresa Lorena Importação e Comércio, liderada por figuras visionárias que logo trariam nomes de peso para o projeto, o sucesso do Puma não era o teto da indústria nacional, era apenas o piso. Era, acima de tudo, uma provocação silenciosa. A Lorena, que originalmente atuava em outros setores e observava o mercado de importação secar, olhava para o asfalto brasileiro com um misto de admiração técnica e ambição predatória. Eles não queriam apenas abocanhar um pequeno pedaço do lucrativo mercado que o Puma havia criado. Eles queriam redefinir o mercado. Queriam provar, de uma vez por todas, que a indústria brasileira de fibra de vidro poderia transcender o conceito amigável de carro esporte simpático para passear na praia, para entregar algo muito mais perigoso, agressivo e voltado para a performance pura e sem filtros. A visão era cristalina e beirava a arrogância. Criar o carro mais baixo, mais aerodinâmico e mais radical que o hemisfério sul já tinha visto. Não apenas um carro esporte, mas um verdadeiro protótipo de corrida brutal, disfarçado com faróis e placas para poder rodar legalmente nas ruas. Essa ambição desmedida foi o combustível de alta octanagem que incendiou o projeto. A filosofia central era de intolerância às concessões. Não haveria adaptações para facilitar a entrada de passageiros altos. Não haveria preocupações excessivas com porta-malas ou com a maciez da suspensão.
O foco absoluto e inegociável era o impacto visual paralisante e a superioridade dinâmica em altas velocidades. Enquanto o Puma procurava ser um Gran Turismo confortável e equilibrado para viagens românticas de fim de semana, o futuro Lorena GT foi concebido nas entrelinhas estritas de um regulamento de corrida da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Ele deveria ser a expressão máxima e violenta do que um humilde chassi Volkswagen poderia suportar, rebaixado até raspar o limite do asfalto, cortando o vento como uma lâmina. No entanto, havia uma tensão fundamental, uma bomba relógio silenciosa, nascendo no coração dessa ambição romântica. A equipe da Lorena tinha a paixão ardente e a visão artística correta, mas construir um carro que desafiasse frontalmente as leis da aerodinâmica e tentasse quebrar o monopólio da Puma exigiria muito mais do que esboços ousados no papel e vontade de vencer. Exigiria uma precisão na engenharia de moldagem e uma consistência na linha de produção que as pequenas oficinas de fundo de quintal da época desconheciam completamente. O desejo febril de fazer o carro mais extremo do Brasil carregava em si, desde o primeiro dia, a semente do seu próprio e inevitável desafio industrial. Quanto mais complexo, curvo, baixo e exótico fosse o design, mais difícil, lento e absurdamente caro seria reproduzi-lo em escala comercial. O molde de um carro esportivo comum é feito para perdoar pequenos erros de laminação. O molde de um supercarro ultra baixo cobra o preço em sangue e dinheiro de cada milímetro de perfeição exigida. Mas naqueles dias iniciais de otimismo cego, sob as luzes da oficina, ninguém nos escritórios da Lorena estava perdendo noites de sono pensando nas áridas planilhas de custos de produção, no desperdício de material ou no tempo exato de cura da resina poliéster. Eles estavam completamente inebriados com a ideia gloriosa de colocar nas ruas brasileiras algo que fizesse até mesmo os raros donos de Ferrari importadas olharem duas vezes pelo retrovisor. O sonho de fibra de vidro estava prestes a ganhar contornos reais, palpáveis e assustadoramente belos. Ele seria moldado não apenas pela ambição, mas pelas mãos de um dos maiores gênios do design automotivo que o país já viu. O palco estava armado, a fibra bruta estava sendo cortada, e o silêncio pesado daquela garagem estava prestes a ser quebrado para sempre pela criação de uma lenda absoluta. A concepção de um mito exige, invariavelmente, um arquiteto com uma visão que beira a obsessão. Para o Lorena GT, esse arquiteto foi o talentoso designer, projetista e piloto Leon Lameirão. Quando os empresários da Lorena Importação e Comércio decidiram que era hora de criar o carro esportivo definitivo do Brasil, eles sabiam que não podiam entregar o projeto a um desenhista de carros de passeio conservador. Eles precisavam de alguém que vivesse e respirasse o asfalto das competições. Alguém que entendesse que a aerodinâmica não era apenas uma questão de vaidade estética, mas a diferença fundamental entre rasgar o ar e ser engolido por ele nas pistas. A inspiração de Lameirão não veio das ruas pacatas do Brasil, mas do panteão sagrado das corridas de endurance europeias. Seus olhos estavam fixos em uma lenda alemã que aterrorizava os circuitos mundiais na época. O Porsche 906 Carrera 6. O 906 era um monstro concebido quase exclusivamente para vencer em Le Mans. E Lameirão decidiu que o Brasil teria a sua própria versão dessa máquina implacável. O objetivo nunca foi criar uma réplica barata, mas sim traduzir a linguagem visual e a eficiência brutal daquele supercarro para a realidade industrial e mecânica brasileira, criando uma identidade própria com o mesmo instinto predatório. O processo de esculpir o modelo original foi um trabalho de paciência hercúlea e precisão artesanal. Em uma época muito anterior aos programas de modelagem 3D, as linhas do Lorena GT foram definidas no instinto e no barro para, posteriormente, darem origem aos pesados moldes. O resultado geométrico final foi estarrecedor. O carro era largo, com a dianteira em formato de cunha cortante, faróis cobertos por bolhas de acrílico e portas que invadiam a curvatura do teto. Um recurso sofisticado, herdado diretamente dos protótipos de corrida para facilitar o acesso de pilotos com capacete.
Mas a característica que mais fascinava e assustava a todos era a sua altura. O ponto mais alto do teto do Lorena GT ficava a exatos e milimétricos 1 metro do chão. Era tão baixo que um adulto de estatura média em pé podia facilmente apoiar o cotovelo em seu teto sem sequer levantar o ombro. Era um perfil que desafiava a gravidade e o bom senso. No entanto, sob essa casca deslumbrante, a engenharia cobrava seus sacrifícios. Para abrigar a robusta mecânica da Volkswagen, o famoso chassi de plataforma encurtado e o confiável motor Boxer de 4 cilindros refrigerado a ar, sob um perfil tão radicalmente achatado, a ergonomia civil foi sumariamente descartada. O motorista não entrava e sentava no Lorena. Ele praticamente vestia o carro e se deitava no assoalho. Com as pernas completamente esticadas e o volante próximo ao peito, a posição de pilotagem gritava: competição a cada centímetro. Era apertado, restrito, focado e absolutamente perfeito para o seu propósito original. O grande teste de fogo, o momento em que a paixão de Lameirão colidiria com a opinião pública, estava marcado para o final de 1968, sob o icônico pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera. Era a 6ª edição do prestigiado Salão do Automóvel de São Paulo. Naquele ano, os corredores estavam repletos dos lançamentos tradicionais e seguros das grandes montadoras. O estreante Ford Corcel, o aguardado Chevrolet Opala e as variações pragmáticas da Volkswagen. Mas quando as lonas foram retiradas no estande da Lorena, o oxigênio do pavilhão pareceu ser sugado em direção àquele único ponto. A multidão e a imprensa se aglomeraram em um estado de choque reverencial. Jornalistas automobilísticos não conseguiam acreditar que aquela silhueta alienígena, tão agressiva e perigosamente sedutora, havia sido desenhada e moldada em solo nacional. O Lorena GT parecia estar a 300 quilômetros por hora, mesmo estando completamente imóvel sobre o carpete. Flashes de câmeras pipocavam incessantemente, iluminando as linhas perfeitas da carroceria de fibra de vidro. Executivos da concorrência, incluindo o pessoal da Puma, passavam pelo estande com olhares indisfarçáveis de espanto e preocupação. O Porsche brasileiro não apenas roubou a cena, ele fez os outros carros parecerem relíquias do passado. A consagração foi absoluta. Naquele momento mágico, sob os aplausos e os holofotes, parecia que a aposta ousada havia dado certo. O estande gerou uma verdadeira febre de intenções de compra, com clientes milionários dispostos a assinar cheques em branco para ter aquele monstro na garagem antes de seus vizinhos. O topo do mundo parecia pertencer à Lorena. Mas havia uma tensão silenciosa e perigosa crescendo por trás dos sorrisos dos executivos enquanto brindavam o sucesso. O triunfo estético do salão do automóvel ocultava uma armadilha corporativa letal. O que ninguém queria admitir naquela noite de gala era que a mesma complexidade aerodinâmica que tornava o carro uma obra de arte indomável, em breve o transformaria no pior dos pesadelos logísticos. Eles haviam vencido com louvor a guerra do design e da opinião pública, mas estavam caminhando, completamente cegos e desprotegidos, para a sangrenta, caríssima e implacável trincheira da linha de montagem. O brilho estático dos estandes atapetados e os elogios polidos da imprensa especializada em feiras de automóveis são ilusões perigosamente sedutoras. Eles alimentam o ego, mas escondem a verdade. A verdadeira alma de um carro esportivo, a sua essência mais crua e honesta, só é forjada e provada no asfalto abrasivo, banhada em óleo, sob o calor infernal das pistas de corrida. Para o Lorena GT, o Salão do Automóvel de 1968 havia sido apenas um glamouroso batismo social. A verdadeira consagração, ou a sua humilhação pública, aconteceria sob o rigor implacável da bandeira quadriculada. No Brasil do final da década de 1960, o cenário do automobilismo era um caldeirão fervilhante de paixão, perigo constante e uma dose maciça de improviso genial. As corridas de endurance, provas de resistência brutais como as 1000 milhas brasileiras ou as 12 horas de Interlagos, eram o teste definitivo de homem e máquina. Nessas batalhas campais de longa duração,
disputadas em circuitos sinuosos e muitas vezes com asfalto precário, exigia-se muito mais do que motores gigantes. Exigia-se confiabilidade inquebrável, leveza e eficiência aerodinâmica. Quando o Lorena GT alinhou no grid de largada pela primeira vez, havia um palpável misto de expectativa e ceticismo entre os veteranos endurecidos das pistas. Era inegável que a máquina projetada por Leon Lameirão parecia intimidante, quase predatória, ao lado dos tradicionais Pumas com suas linhas mais suaves, dos ágeis Alfa Romeo e das baratas construídas em garagens que compunham o pelotão da época. Contudo, a dúvida cruel e silenciosa pairava pesada no ar, impregnada com o cheiro de gasolina de alta octanagem. Seria aquele perfil ultra-baixo, com teto na altura da cintura, apenas um exercício fútil de vaidade em fibra de vidro? Conseguiria a física de suas curvas compensar a cavalaria modesta, quase franciscana, do seu motor Volkswagen de 4 cilindros? A resposta não tardou a ecoar pelas arquibancadas de cimento, e ela veio em forma de um rugido rouco, empurrando um chassi que parecia tratar a resistência do ar como um mero detalhe irrelevante. O Lorena GT provou ser uma revelação absoluta e aterrorizante para a concorrência. A mágica matemática de seu design germinou frutos imediatos. O carro compensava, com sobras astronômicas, a ausência de um gigantesco propulsor V8 roncando sob o capô. Pesando apenas uma fração dos pesados esportivos de metal e ostentando um coeficiente aerodinâmico que fatiaria o vento em vez de empurrá-lo, a máquina mantinha velocidades no final das longas retas que envergonhavam competidores munidos de motores muito mais potentes. Nas curvas de alta velocidade, o centro de gravidade colado ao asfalto permitia aos pilotos tangenciarem o limite absoluto da aderência com uma precisão cirúrgica, quase telepática. O carro não apenas competia e marcava presença, ele dominava. Era um predador silencioso e letal, cortando o ar sem o violento arrasto aerodinâmico que punia seus rivais, transformando-se em um monstro ágil e incansável nas zonas de frenagem. Em pouco tempo, a imprensa esportiva não teve escolha a não ser coroá-lo como a nova e incontestável realeza do asfalto brasileiro. A visão audaciosa de Lameirão havia sido vindicada da forma mais purista possível, com suor, champanhe barato e troféus de metal erguidos ao sol. O sucesso esportivo, no entanto, é uma faca de 2 gumes extremamente afiada. A glória avassaladora nas pistas, as fotos de vitórias estampadas nos cadernos de esportes dos jornais de domingo e o boca a boca apaixonado nos boxes desencadearam um fenômeno incontrolável e avassalador fora dos autódromos. Cada vitória nas pistas gerava, infalivelmente, uma avalanche de telefonemas nos escritórios na segunda-feira pela manhã. A consagração do Lorena GT agiu como um amplificador formidável e perigoso para o desejo do público civil. O carro da noite para o dia transcendeu a sua condição original de protótipo de corrida espartano para se metamorfosear no grande fetiche da elite brasileira. Jovens herdeiros, empresários de sucesso impacientes e celebridades fascinadas queriam sentir exatamente aquela mesma sensação de invencibilidade aerodinâmica enquanto desfilavam nas noites boêmias de Ipanema ou rasgavam as avenidas retas de São Paulo. Talões de cheques com valores em branco eram oferecidos. A demanda, que antes era uma esperança distante, subitamente tornou-se ensurdecedora. Foi exatamente neste vértice de glória absoluta, inebriados pelo champanhe das vitórias e cegos pela pressão sedutora das dezenas de pedidos antecipados com depósitos poupudos, que a diretoria tomou a decisão que selaria o destino irreversível do projeto. Eles decidiram que o Lorena GT não seria apenas um devaneio exclusivo de competição construído sob encomenda para meia dúzia de pilotos. Ele seria produzido em série. A oficina de corrida precisaria se transmutar, quase num passe de mágica e sem a infraestrutura necessária, em uma fábrica comercial de automóveis. Na teoria, analisando apenas a paixão crua e os números de intenção de compra, parecia o passo lógico e inquestionável para o crescimento. Se a Puma, sua eterna nêmesis, conseguia estabelecer linhas de montagem,
produzir e vender centenas de carros lucrando a cada unidade. A Lorena, armada com um produto dinamicamente superior, nascido campeão e infinitamente mais impactante visualmente, certamente atropelaria o mercado. Mas havia um abismo abissal, obscuro e fatal entre montar artesanalmente 2 ou 3 carros de corrida ao longo de vários meses para pilotos profissionais dispostos a tolerar qualquer desconforto em nome da performance, e fabricar dezenas de carros comerciais, padronizados e idênticos, todos os meses, para clientes civis implacavelmente exigentes. Nas duras pistas de corrida, vãos milimetricamente desiguais nas portas de fibra de vidro, infiltrações de água em dias de chuva no autódromo, a total ausência de isolamento acústico para abafar o ronco do motor e um acabamento interno cru e espartano eram meros detalhes operacionais, perdoados imediatamente no momento da largada. Na garagem climatizada de um milionário que acabara de pagar uma pequena fortuna pela promessa de exclusividade, esses mesmos detalhes eram defeitos inaceitáveis e motivo para cancelamento imediato do negócio. A transição forçada da prancheta limpa e das pistas gloriosas para a cruel, suja e implacável linha de produção começava de forma lenta mas constante a revelar rachaduras assustadoras na viabilidade prática do projeto. O que fazia do Lorena GT uma lenda quase mítica nas pistas? Suas linhas esculpidas e complexas, sua altura ínfima, sua curvatura radical herdada dos bólidos europeus, era exatamente o que o tornaria, no chão de fábrica, um pesadelo logístico indomável. A pressão sobre a equipe mudou de natureza de forma drástica. Não se tratava mais de virar noites, ajustando carburadores para baixar preciosos décimos de segundo em uma volta de classificação. A pressão agora era para entregar dezenas de carros físicos, perfeitamente acabados e funcionais, enquanto o capital inicial, outrora farto, começava a ser sugado por um processo de manufatura ineficiente que ninguém na empresa sabia de fato como otimizar ou controlar. O rugido das vitórias ainda ecoava alto e orgulhoso lá fora, mas dentro das paredes da recém-nascida fábrica, a corrida mais perigosa de todas estava apenas começando. Era uma corrida contra o tempo, contra os custos e contra a própria arrogância. E silenciosamente, o combustível já estava acabando. Há uma armadilha cruel e invisível que aguarda todos os visionários que tentam cruzar a fronteira entre a criação artesanal e a indústria automobilística. É o momento em que a paixão cega colide de frente com a matemática impiedosa da produção em série. Para os diretores da Lorena Importação e Comércio, essa colisão não aconteceu com um estrondo, mas com um som lento e agonizante de cronogramas sendo rasgados e orçamentos sendo estourados. Eles haviam sido seduzidos pela ilusão da escala, a crença reconfortante, porém fatal, de que se você consegue construir um carro espetacular em 3 meses, basta contratar mais pessoas e comprar mais fibra de vidro para construir 10 carros por mês. A realidade do chão de fábrica, no entanto, opera sob leis da física e da economia que não perdoam o otimismo ingênuo. O primeiro e mais devastador obstáculo que a equipe encontrou foi, ironicamente, a própria genialidade do design de Léon Lameirão. As mesmas linhas fluidas, a dianteira em cunha, os recortes dramáticos das portas avançando sobre o teto e a altura incrivelmente baixa que faziam do Lorena GT um predador nas pistas, transformavam-no em um absoluto pesadelo logístico dentro do galpão de moldagem. A fibra de vidro, embora flexível na fase de laminação, exige moldes extremamente bem calculados para que a peça final possa ser extraída, o chamado desmolde, sem quebrar ou sofrer microfissuras. A maioria dos carros fora de série da época, como os Pumas iniciais ou os Buggies de praia, possuía designs mais simples, com ângulos de saída generosos que permitiam sacar a carroceria do molde de forma rápida e limpa. O Lorena GT era o oposto exato disso. Sua carroceria era tão complexa e cheia de reentrâncias negativas, undercuts, que os moldes precisavam ser divididos em múltiplas partes aparafusadas. A cada novo carro que entrava em produção, os operários levavam dias apenas preparando o molde,
aplicando camadas intermináveis de cera desmoldante, gel coat e depositando pacientemente as mantas de fibra de vidro e a resina de poliéster. Se a mistura do catalisador estivesse minimamente errada devido à temperatura ambiente do dia, a peça inteira empenava durante o processo de cura exotérmica e precisava ser sumariamente destruída e jogada no lixo. O cheiro tóxico de estireno empesteava o ar da pequena linha de montagem, enquanto o relógio corria implacável contra eles. Mas a laminação era apenas o começo do calvário. Diferente de um chassi tubular de um protótipo de corrida construído do zero, a promessa comercial do Lorena GT baseava-se em utilizar a plataforma mecânica do Volkswagen. Contudo, para que o assoalho de aço do Fusca ou da Brasília coubesse sob a carroceria encurtada e ultrabaixa do Lorena, o chassi original precisava ser cortado ao meio, reduzido em quase 40 centímetros, soldado novamente com precisão cirúrgica e reforçado estruturalmente para não torcer em altas velocidades. Era um processo invasivo, perigoso e incrivelmente demorado, que exigia gabaritos de solda perfeitos que a fábrica demorou a desenvolver. Quando a carroceria finalmente se encontrava com o chassi, um novo inferno de tolerâncias milimétricas se abria. No rigor de uma corrida de endurance, se a porta de acrílico e fibra não fechasse perfeitamente e deixasse uma fresta de meio centímetro por onde o vento assobiava, o piloto ignorava. Mas para o cliente de elite que havia deixado um cheque polpudo de sinal no salão do automóvel, esperando um acabamento à altura de um Porsche, aquilo era motivo de escândalo. Fazer com que as grandes bolhas de acrílico dos faróis se encaixassem sem rebarbas na carroceria esculpida à mão exigia horas de lixamento manual em cada unidade, atrasando ainda mais a linha de montagem. Os prazos de entrega, antes prometidos com sorrisos largos e apertos de mão em feiras glamorosas, começaram a escorregar silenciosamente pelo ralo. Clientes que esperavam seus carros para o verão começaram a ligar impacientes no outono. A fábrica, que deveria estar operando em um ritmo compassado e lucrativo, tornou-se um ambiente de puro caos e improvisação. Peças que serviam perfeitamente no chassi 003 misteriosamente não encaixavam no chassi 004, evidenciando a brutal falta de padronização dos processos. A ilusão da escala começou a derreter sob a pressão dos custos invisíveis. A diretoria da Lorena percebeu, com um calafrio na espinha, que não haviam precificado corretamente a ineficiência. O dinheiro dos depósitos iniciais, que deveria estar sendo usado para comprar lotes de motores, volantes e tecidos para os bancos, estava sendo drenado furiosamente apenas para pagar horas extras intermináveis de artesãos tentando consertar portas que não fechavam ou carrocerias que haviam empenado no molde. Cada Lorena GT que lutava para sair da linha de montagem estava custando substancialmente mais do que o valor pelo qual havia sido vendido. Em uma ironia cruel que define a morte de tantas montadoras independentes, o aumento nas vendas não estava trazendo riqueza. Estava apenas acelerando a velocidade com que a empresa caminhava para o abismo financeiro. O chão de fábrica tornou-se um campo de batalha diário, e a tensão entre a engenharia, que queria fazer o carro perfeito, e a contabilidade, que exigia que o carro fosse feito rápido, tornou-se insustentável. A máquina estava falhando. A transição do caos técnico para o colapso financeiro raramente é um evento explosivo e visível aos olhos do público. Na esmagadora maioria das vezes, é uma asfixia lenta, metódica e silenciosa. Ela não ocorre sob o cheiro inebriante de graxa, borracha queimada e resina de poliéster, mas sim longe das linhas de montagem, escondida no fundo das gavetas, das mesas de contabilidade e nas reuniões a portas fechadas. Para o Lorena GT, a tempestade perfeita começou a se formar exatamente no ponto fraco, onde quase todas as montadoras independentes e ambiciosas encontram o seu fim trágico, no implacável, gélido e insaciável fluxo de caixa. No papel, durante os meses que se seguiram ao estrondoso sucesso no salão do automóvel, a empresa parecia estar nadando em um mar de prosperidade. Os telefones não paravam de tocar e os gordos cheques de sinal, os depósitos iniciais pagos por clientes ansiosos para garantir seu lugar na fila de espera,
garantiam um volume de capital imediato que parecia inesgotável para os fundadores do projeto. Era o tipo de validação comercial que inebria qualquer empresário. No entanto, a manufatura automotiva não é um negócio de margens generosas e fáceis. É um monstro industrial insaciável que devora capital de giro com uma ferocidade ímpar e não aceita promessas como forma de pagamento. O primeiro grande golpe financeiro no peito da Lorena Importação e Comércio veio da própria estrutura primária do seu modelo de negócios. O majestoso Lorena GT dependia vital e inteiramente de uma terceira parte para existir, a Volkswagen. A premissa de utilizar o chassi encurtado e a mecânica boxer do Fusca era uma tacada de gênio do ponto de vista do marketing e da manutenção, permitindo que qualquer mecânico no Brasil pudesse consertar o motor do carro. Mas do lado da cadeia de suprimentos e da engenharia de produção, isso criava uma vulnerabilidade corporativa aterrorizante. A Lorena não fabricava seus próprios motores, não fundia seus blocos de transmissão, não estampava suas plataformas de aço e não produzia os complexos sistemas de suspensão. Eles precisavam comprar absolutamente tudo isso de concessionárias ou fornecedores terceirizados. E aqui residia o grande abismo de poder corporativo. Grandes corporações multinacionais, como a Volkswagen do Brasil, que operavam com volumes de milhares de unidades por dia, não sentavam para negociar prazos de pagamento camaradas com pequenas oficinas de fibra de vidro que compravam algumas dezenas de peças por mês. Para ter acesso aos componentes vitais que faziam o carro se mover, a Lorena precisava abrir a carteira e pagar os fornecedores à vista ou com prazos sufocantemente curtos. À medida que a linha de montagem começava a engasgar gravemente com os problemas técnicos de desmolde das carrocerias e com os intermináveis ajustes manuais para fazer as portas de asa de gaivota e os painéis de acrílico se encaixarem de forma decente, o relógio financeiro da companhia começou a girar de forma brutalmente invertida. O capital inicial, que deveria servir como um trampolim para o crescimento, estava sendo rapidamente torrado e enterrado na compra de lotes de chassi nus, pneus e motores que ficavam parados por semanas, tomando sol e chuva no pátio da fábrica, apenas esperando que o laborioso processo da fibra de vidro fosse concluído. Sem carros finalizados e inspecionados, cruzando os portões da fábrica rumo às garagens dos proprietários, a empresa ficava impossibilitada de emitir as notas fiscais finais e de cobrar as parcelas restantes, e mais lucrativas sendo as vendas. O oxigênio financeiro parou de entrar quase subitamente. Contudo, do outro lado da balança, as despesas não apenas continuavam, como multiplicavam-se. As pesadas contas de energia elétrica industrial, a folha de pagamento dramaticamente inflada pelas intermináveis e ineficientes horas extras dos artesãos que varavam madrugadas, tentando salvar moldes defeituosos, e as faturas dos fornecedores de produtos químicos e resina continuavam vencendo religiosamente a cada 30 dias. O dinheiro da empresa não havia sumido. Ele estava literalmente travado no chão de fábrica, imobilizado e inútil na forma de esqueletos de aço frios e cascas incompletas de fibra de vidro, que ainda não podiam ser vendidas. Foi neste cenário de asfixia contínua e desesperadora que o clima dentro das salas de reunião começou a se deteriorar de forma irreversível. A lua de mel romântica entre os criadores do Lorena GT e a dura realidade do capitalismo industrial havia chegado a um fim amargo. De um lado da mesa estavam os projetistas, os técnicos e os apaixonados, liderados pela visão inegociável de entregar um autêntico e puro carro esporte, sem quaisquer concessões à qualidade aerodinâmica. Do outro lado, os diretores financeiros e os investidores da Lorena começavam a olhar para os relatórios semanais de despesas e para a taxa de entrega de veículos com um terror genuíno, palpável e crescente. A constatação de negócios que se seguiu nas semanas seguintes foi um golpe de misericórdia na moral de toda a liderança. Quando a equipe contábil finalmente conseguiu fechar, com exatidão fria, o custo real e final de produção de uma única unidade do Lorena GT finalizado, contabilizando meticulosamente não apenas as peças físicas e os materiais, mas o volume assustador de horas-homem desperdiçadas em ajustes, lixamento manual,
retrabalhos e lotes de peças arruinadas na laminação. A matemática revelou uma verdade absolutamente macabra e letal. O preço final de venda do carro, aquele mesmo valor premium que havia sido definido nas planilhas teóricas e que os clientes haviam pago com tanto entusiasmo, simplesmente não cobria o custo real de fabricação. Eles não estavam apenas tragicamente atrasados em seus cronogramas. Eles estavam, na prática, subsidiando do próprio bolso o sonho automotivo de seus clientes. Cada Lorena GT impecável que descia laboriosamente a rampa da fábrica e ia para as ruas não representava uma vitória comercial ou um lucro adicionado aos cofres da companhia, mas sim um rombo cada vez maior e mais profundo no caixa. Era a falência corporativa em sua forma mais irônica e perversa. Quanto mais carros eles tentavam vender, e quanto mais arduamente os operários trabalhavam para entregar as unidades encomendadas, mais rápido a empresa afundava no vermelho. Tentativas frenéticas e desesperadas foram articuladas para tentar estancar a sangria antes que o paciente morresse na maca. Discutiu-se a possibilidade de aumentar drasticamente o preço de venda para as novas encomendas. Mas os analistas sabiam que isso fatalmente mataria a demanda no ato, empurrando o carro para uma faixa de preço estratosférica, onde ele teria que concorrer diretamente com gigantes importados, que ofereciam muito mais luxo e confiabilidade. Em um segundo movimento de desespero, tentaram acelerar a linha de montagem cortando gorduras em etapas de controle de qualidade e acabamento. Mas o resultado foi desastroso. Carros começaram a ser entregues com defeitos grosseiros, portas que não selavam corretamente, problemas elétricos crônicos e terríveis infiltrações de água. Isso enfureceu a clientela de elite, gerando ameaças de processos judiciais, devoluções sumárias e pedidos de reembolso imediato. Dinheiro que a empresa absolutamente não tinha mais no banco para devolver. A arrogância artística de tentar construir o supercarro perfeito e radical com a infraestrutura frágil de uma linha de montagem inexperiente estava cobrando seu preço final e inegociável. A Lorena Importação e Comércio estava sangrando seu capital de giro em um ritmo terminal. Sem crédito na praça para cobrir os rombos diários, sem a capacidade técnica de escalar a produção de forma inteligente para diluir os custos fixos, e com cada unidade corroendo impiedosamente as finanças da companhia, a atmosfera mágica de Le Mans, que outrora habitava os corredores da empresa, evaporou. Em seu lugar, instalou-se o pânico silencioso e denso da insolvência iminente. O sonho não estava morrendo por falta de aderência nas curvas, ou por falta de beleza. Estava morrendo simplesmente por falta de oxigênio financeiro. E enquanto o caixa secava e a fábrica lutava para respirar, o mercado externo não perdoava fraquezas. Um predador muito maior e mais bem estruturado observava pacientemente, pronto para dar o bote e ocupar o espaço deixado pelas promessas não cumpridas. Nenhuma crise corporativa, por mais severa que seja, acontece em um vácuo isolado. Enquanto a Lorena Importação e Comércio lutava desesperadamente contra seus próprios demônios internos, sangrando capital, errando prazos e tentando domar a complexidade de sua própria criação, o mundo lá fora continuava girando em alta velocidade. O mercado automotivo brasileiro do final da década de 1960 era um ecossistema predatório, de margens apertadas e paciência curtíssima. E o maior infortúnio do Lorena GT não foi apenas ter nascido complexo demais para os recursos de seus criadores. Foi ter nascido exatamente na mesma época em que o seu maior rival atingia o ápice da maturidade industrial. A poucos quilômetros de distância das oficinas caóticas da Lorena, a Puma, sob a batuta pragmática e experiente de Rino Malzone, operava em uma sintonia completamente diferente. Se o Lorena GT era o equivalente automotivo de uma sinfonia caótica e passional, o Puma GT era a precisão fria de um relógio suíço. A Puma havia deixado de ser uma mera oficina de fibra de vidro anos antes. Eles haviam decifrado o código da produção em série para veículos independentes. Seus moldes eram otimizados para um desmolde rápido e sem perdas. Suas linhas de montagem eram limpas, seus operários sabiam exatamente o que fazer, e seus padrões de controle de qualidade garantiam que cada carro entregue fosse idêntico ao anterior.
Mas a diferença mais letal entre as duas empresas não residia apenas no chão de fábrica, residia no poder das alianças corporativas. A Puma havia conseguido o que parecia impossível para um fabricante fora de série: o apoio velado, porém robusto, da própria matriz da Volkswagen do Brasil. Enquanto a Lorena tinha que adquirir veículos inteiros no mercado, desmontá-los e cortar seus chassis laboriosamente para adaptá-los à sua carroceria, a Puma recebia lotes de chassis nus e motores fresquinhos, entregues diretamente pela fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, acompanhados de garantias oficiais. Essa vantagem logística e de custos era uma muralha intransponível. A Puma comprava mais barato, montava mais rápido e entregava com uma confiabilidade que a Lorena jamais conseguiria igualar. O mercado de automóveis de luxo e esportivos é movido em grande parte pela paixão, mas é sustentado pela percepção de segurança e status. Os clientes de elite que outrora haviam se acotovelado no Salão do Automóvel de 1968 para assinar cheques em branco pelo Lorena GT começaram a ler os sinais claros que vinham das ruas. Por que um empresário rico aceitaria esperar 10 ou 12 meses por um Lorena GT, ouvindo desculpas semanais ao telefone, recebendo um carro que corria o risco de superaquecer no trânsito ou apresentar frestas nas portas? Se ele poderia entrar em uma concessionária, encomendar um Puma impecável e tê-lo na garagem em poucas semanas, com a certeza de que funcionaria perfeitamente? A aura de exclusividade extrema do Lorena GT começou a se transformar em um estigma de risco. Os boatos sobre a desorganização da fábrica, os atrasos crônicos e os problemas de caixa espalharam-se rapidamente pelos clubes de campo, autódromos e rodas da alta sociedade paulistana. O entusiasmo cego deu lugar ao pragmatismo frio. E então, o inevitável aconteceu: a temida onda de cancelamentos. Os mesmos clientes que haviam financiado o sonho com seus depósitos iniciais começaram a enviar advogados às portas da fábrica, exigindo a rescisão dos contratos e a devolução imediata do dinheiro. Cada pedido de cancelamento era um golpe de marreta no casco de um navio que já estava afundando. A diretoria da Lorena viu-se presa em um paradoxo aterrorizante. Eles não tinham o dinheiro para devolver aos clientes insatisfeitos, porque esse dinheiro já havia sido gasto na compra de peças e no pagamento de horas extras para tentar finalizar os próprios carros que agora estavam sendo cancelados. Simultaneamente ao abandono dos clientes, o ecossistema industrial de São Paulo, que é pequeno, interligado e implacavelmente pragmático, virou as costas para a empresa. Fornecedores de resina de poliéster, mantas de fibra de vidro, pneus, componentes elétricos e instrumentos de painel perceberam que os prazos de pagamento da Lorena estavam se alongando de 30 para 60 e depois para 90 dias. O crédito rotativo, que é a verdadeira força motriz de qualquer indústria, foi sumariamente cortado. A regra imposta pelos fornecedores tornou-se rígida e letal: dinheiro na frente ou o caminhão não descarrega as peças. Completamente isolada, a Lorena GT encontrou-se encurralada. A Puma dominava as ruas, os clientes exigiam seus depósitos de volta, os fornecedores bloqueavam a entrada de matérias-primas essenciais e o caixa da empresa estava reduzido a pó. O projeto mais ambicioso, aerodinâmico e belo que o Brasil já havia concebido não estava perdendo na pista de corrida para o seu rival. Estava sendo sistematicamente esmagado na contabilidade e na linha de montagem. O carro que fora desenhado para cortar o vento não conseguiu perfurar a dura parede da realidade corporativa. A fábrica, antes barulhenta com o som da ambição, preparava-se para ouvir um som muito mais doloroso. O fim de uma montadora automobilística não costuma ser pontuado por um evento grandioso ou por uma explosão cinematográfica. Na imensa maioria das vezes, a morte industrial chega de forma insidiosa, silenciosa e covarde. Ela se infiltra pelo chão de fábrica em câmara lenta, manifestando-se não pelo que acontece, mas precisamente pelo que deixa de acontecer. Para a Lorena Importação e Comércio, os últimos dias da linha de produção não foram marcados por reuniões acaloradas com acionistas ou por um dramático comunicado à imprensa em horário nobre. O colapso foi medido, pura e simplesmente,
pela ausência progressiva de ruído. No seu auge incipiente, o galpão de produção do Lorena GT era um ataque constante aos sentidos. Havia o guincho agudo das lixadeiras elétricas cortando a fibra de vidro seca, o ruído pesado das marretas ajustando os painéis de aço do assoalho Volkswagen encurtado, as explosões secas dos compressores de ar e, dominando tudo, o forte e inebriante odor de resina poliéster e estireno curando sob o calor das lâmpadas. Era o som e o cheiro da ambição. Mas à medida que a virada da década se aproximava, entre 1969 e 1970, essa sinfonia industrial começou a perder seus instrumentos, um por um. Com o crédito sumariamente cortado na praça e os fornecedores exigindo pagamentos à vista, que o caixa simplesmente não comportava, a matéria-prima parou de cruzar os portões da fábrica. Sem tambores novos de resina química, a equipe de laminação foi a primeira a cruzar os braços. Os imensos moldes bipartidos, que antes operavam em 3 turnos de trabalho exaustivo, agora passavam dias inteiros abertos e frios, esperando por uma manta de fibra que nunca chegava. Sem carrocerias novas saindo da seção de moldagem, a equipe de montagem mecânica logo se viu sem ter onde instalar os poucos componentes elétricos e motores que ainda restavam no estoque. A cena dentro da fábrica tornou-se desoladora e profundamente melancólica. Operários altamente qualificados, que haviam sido contratados a peso de ouro das oficinas de corrida para criar o Porsche brasileiro, passavam as tardes sentados em caixotes de madeira, fumando cigarros baratos e olhando para o vazio. Espalhadas pelo galpão e pelo pátio externo, debaixo de lonas improvisadas, repousavam as carcaças incompletas do que deveriam ser os próximos supercarros da marca. Eram esqueletos abandonados, alguns apenas com o chassi soldado, outros com a carroceria já fixada, mas sem vidros, sem bancos e sem motores. A poeira começou a assentar de forma definitiva sobre o acrílico dos faróis e sobre o maquinário antes reluzente. Os poucos operários que ainda compareciam ao trabalho não o faziam por lealdade cega, mas pelo medo silencioso de não receberem seus salários e direitos trabalhistas. Eles tentavam manter a ordem, varrendo o chão e polindo peças avulsas, em uma tentativa desesperada de manter viva a ilusão de que a produção poderia ser retomada magicamente na manhã seguinte. Mas a realidade fria dos números já havia decretado a sentença de morte. A energia elétrica industrial, cara e pesada, começou a ser racionada. As portas basculantes do galpão, que antes viviam escancaradas para a rua, recebendo caminhões e despachando sonhos, agora permaneciam fechadas na maior parte do dia. O oxigênio da empresa havia acabado. Apenas o fantasma da ambição continuava vagando por ali. Quando o último cadeado foi trancado no portão principal, a estatística final da operação revelou a dimensão trágica do fracasso industrial. De acordo com registros históricos fragmentados e relatos dos próprios envolvidos, o número total de Lorena GTs que chegaram a ser completamente finalizados pela fábrica e entregues a clientes ou usados nas pistas é dolorosamente minúsculo. A maioria das estimativas crava com melancolia. Menos de 20 unidades completas saíram da linha de montagem oficial antes que o dinheiro desaparecesse por completo. Algumas fontes otimistas falam em algumas dezenas de carrocerias espalhadas, mas os carros autênticos, acabados com o rigor de fábrica planejado, formavam um grupo tão restrito que podiam ser contados nos dedos de poucas mãos. Todo o investimento astronômico em tempo, marketing, engenharia e suor, tudo o que havia parado o Salão do Automóvel de 1968 e humilhado adversários mais potentes nas pistas de corrida, culminou em uma frota que mal encheria o pátio de uma pequena concessionária de bairro. A relação entre a grandiosidade da promessa e a insignificância do volume de produção é um dos abismos mais cruéis de toda essa história automotiva brasileira. Mas o golpe final, aquele que selou não apenas a falência financeira, mas a morte da própria alma do projeto, ocorreu no destino dado aos moldes. Na indústria de fibra de vidro, o molde não é apenas uma ferramenta. Ele é o DNA do carro, a matriz sagrada, a essência tridimensional de onde todo o resto deriva.
Ele carrega consigo milhares de horas de ajustes milimétricos, de esculturas em barro e do gênio de seu criador. Com a empresa sendo liquidada para tentar apagar os incêndios das dívidas trabalhistas e dos credores enfurecidos, os complexos e pesados moldes do Lorena GT, que haviam custado uma fortuna incalculável para serem desenvolvidos e que eram, de fato, o único ativo verdadeiramente valioso da companhia, foram tratados como sucata ou mercadoria de barganha. Vendidos por frações miseráveis de seu custo original, abandonados ou repassados a terceiros em tentativas frustradas de quitar pequenas dívidas comerciais, as matrizes originais foram espalhadas ao vento. A linha de montagem não foi desmantelada com a dignidade de uma corporação que se reestrutura. Ela foi esvaziada às pressas de forma brutal. O chassi que outrora prometia desafiar a Europa foi esquecido. Os motores silenciaram, não com o corte da ignição após a bandeira quadriculada de uma vitória gloriosa, mas com o abandono imperdoável em um canto escuro de São Paulo. A Lorena Importação e Comércio deixou de existir como fabricante de veículos, encerrando o mais agressivo e radical capítulo da era de ouro dos carros fora de série. O sonho de fibra de vidro, que havia começado na prancheta iluminada por ambição desmedida, terminava não no asfalto quente, mas na frieza estéril de um processo de falência. O que sobrou não foram carros nas ruas, mas apenas cicatrizes profundas, naqueles que ousaram desafiar os limites sem o escudo protetor do capital. O silêncio que se instalou sobre o galpão da Lorena Importação e Comércio não foi acompanhado por um período de luto nacional. A indústria automotiva é uma máquina de devorar memórias com a mesma ferocidade com que devora capital. Assim que as portas se fecharam definitivamente e as luzes se apagaram, o mercado simplesmente continuou a girar em sua rotação implacável. Nas ruas, o Puma GT consolidava seu reinado sem a sombra do seu rival mais perigoso, enquanto os consumidores abastados voltavam suas atenções para os próximos lançamentos de Detroit e da Europa, esquecendo rapidamente o nome que, apenas 24 meses antes, havia causado um verdadeiro terremoto no salão do automóvel. Este é o aspecto mais gélido do capitalismo industrial: a irrelevância póstuma. O Lorena GT foi rebaixado, quase da noite para o dia, de uma revolução iminente a uma mera nota de rodapé na vasta história dos carros fora de série. Para os empresários e investidores que haviam injetado fortunas no projeto, o rescaldo da falência foi um exercício profundamente amargo de controle de danos e humilhação silenciosa. Eles tiveram que retornar aos seus negócios originais, carregando o peso de uma derrota pública e um rombo incalculável nas contas bancárias. O sonho romântico de desafiar as leis da aerodinâmica e enfrentar o pragmatismo das corporações multinacionais havia se provado uma ilusão letal. Nas exclusivas rodas da alta sociedade paulistana, onde outrora exibiam maquetes, esboços e promessas de exclusividade, o nome Lorena tornou-se um tabu indesejado, um sinônimo de ambição desmedida punida severamente pela realidade financeira. E o que aconteceu com o gênio indomável por trás das linhas esculpidas? Leon Lameirão, o projetista e piloto cuja visão radical havia dado vida ao monstro, assistiu a sua obra-prima ser desmembrada não por falhas de design ou por falta de aderência no asfalto, mas pela incompetência gerencial e produtiva de uma fábrica inexperiente. A ironia de sua situação era palpável e dolorosa. Ele havia feito o seu trabalho de forma absolutamente impecável. Ele entregou exatamente o que lhe foi pedido: o carro esportivo mais espetacular, agressivo e veloz que o Brasil já havia concebido. Mas a genialidade artística não pode ser soldada a um chassi. Ela precisa de uma infraestrutura que a sustente. Lameirão seguiu em frente, com sua reputação como um designer brilhante permanecendo intacta no meio automobilístico e nas pistas de corrida. Mas deixou para trás o que poderia ter sido o seu maior e mais duradouro legado comercial. O Porsche brasileiro tornou-se, assim, uma obra de arte órfã de fábrica. A tragédia do Lorena GT, no entanto, não terminaria com a liquidação da empresa original. As linhas do carro eram simplesmente belas, extremas e hipnóticas demais para serem completamente enterradas debaixo dos escombros de uma falência.
Ao longo do início da década de 1970, algumas tentativas desesperadas e profundamente melancólicas de ressurreição ocorreram no submundo da fibra de vidro. Mãos diferentes, armadas com ainda menos capital e zero estrutura corporativa, conseguiram resgatar parte dos pesados moldes originais que haviam sido vendidos e espalhados como sucata. Surgiram projetos paralelos que tentaram reavivar o mito das cinzas, batizando-o com novos nomes e pequenas alterações, como o efêmero Lorena RM. Essas tentativas de segunda mão, porém, eram a personificação do desespero automobilístico. Sem a genialidade supervisora de Lameirão, sem a paixão purista dos primeiros dias e impulsionadas apenas por um desejo fútil de lucrar sobre um fantasma, os novos modelos eram imitações tristes da glória passada. A qualidade de construção, que já era o calcanhar de Aquiles da fábrica original, despencou para níveis inaceitáveis, com carrocerias visivelmente tortas, falhas estruturais bizarras e adaptações mecânicas de qualidade duvidosa. O mercado dos anos 70, agora muito mais maduro e prestes a enfrentar as duras restrições da crise global do petróleo, não tinha paciência ou dinheiro para ressurreições mal executadas. Essas encarnações tardias venderam pouquíssimas unidades antes de afundarem novamente, e de forma definitiva no ostracismo. Serviram apenas para arranhar e baratear a memória quase mítica do design original. Era o equivalente industrial a um ritual que traz de volta apenas o corpo, sem a alma que o tornava especial. A verdadeira autópsia da Lorena Importação e Comércio como fabricante de automóveis revela uma lição de negócios atemporal, ensinada a um custo financeiro exorbitante. O colapso do Lorena GT é o caso de estudo definitivo sobre o perigo da soberba criativa na manufatura em escala. Ele prova, sem margem para romantismos, que no universo cruel de criar veículos, a estética arrebatadora é apenas o cartão de visitas. A sobrevivência de longo prazo reside exclusivamente na engenharia de processos. A genialidade do produto final não serve de absolutamente nada se o caminho para construí-lo for pavimentado com ineficiência, desperdício e estrangulamento crônico do fluxo de caixa. Eles construíram o carro perfeito para deslumbrar na capa das revistas e para dominar o topo dos pódios, mas esqueceram, negligenciaram ou simplesmente falharam em construir o carro possível para a linha de montagem. A crença quase poética de que a paixão e a superioridade de design poderiam compensar por si sós a ausência de processos industriais rígidos, padronização de peças e alianças estratégicas com fornecedores, provou-se fatal. O Lorena GT não morreu porque era um carro ruim ou porque as pessoas não o queriam. Ele morreu porque foi concebido por sonhadores e artistas que tentaram brincar de industriais em um tabuleiro impiedoso, dominado por gigantes de aço com calculadoras nas mãos. E quando o dinheiro finalmente secou, a arte não foi capaz de pagar as contas de luz. O cemitério dos carros fora de série recebeu debaixo de uma fina camada de poeira e arrependimento o seu ocupante mais belo, mais radical e mais tragicamente efêmero. Mais de meio século se passou desde que os pesados portões da fábrica da Lorena foram trancados em São Paulo, engolindo para sempre o barulho das lixadeiras e o cheiro pungente de resina. O mercado automotivo brasileiro e mundial transmutou-se de forma irreconhecível. As ruas hoje são dominadas por um oceano monótono de SUVs idênticos, desenhados por algoritmos de computador e otimizados em túneis de vento virtuais para maximizar a economia de combustível e a segurança passiva. Os carros modernos tornaram-se eletrodomésticos sobre rodas, eficientes, silenciosos, seguros e, na sua grande maioria, desprovidos de qualquer alma romântica. Mas, muito ocasionalmente, em uma ensolarada manhã de domingo, em alguma estrada sinuosa do interior paulista, ou em um gramado impecável de um prestigioso concurso de elegância de carros clássicos, uma anomalia rasga essa paisagem monótona. Um silenciador ecoa o ronco áspero e mecânico de um motor boxer refrigerado a ar, operando em alta rotação. E então, surgindo como uma miragem vinda diretamente de uma Le Mans da década de 1960,
aparece um Lorena GT. A reação das pessoas hoje é exatamente a mesma que os visitantes do Salão do Automóvel de 1968 tiveram: paralisia e fascínio. Mesmo estacionado ao lado de superesportivos modernos repletos de fibra de carbono e telas digitais, o Lorena GT atrai os olhares como um ímã irresistível. Com seu exato e assustador 1 metro de altura, a dianteira em cunha afiada e as portas que recortam o teto, ele não parece um carro antigo. Ele parece uma nave espacial vintage, uma visão retrofuturista de um mundo onde a aerodinâmica e o estilo impunham suas regras de forma ditatorial sobre a conveniência. O design esculpido pelas mãos e pela genialidade de Léon Lamerão não envelheceu. Ele amadureceu com a graça atemporal de uma verdadeira obra de arte. No entanto, há uma ironia suprema, quase shakespeariana, envolvendo a existência destes raros exemplares que ainda rodam hoje. O Lorena GT alcançou no século XXI o exato status de lenda intocável e exclusividade extrema que seus criadores sonharam nos anos 60. Mas ele não atingiu esse Olimpo automotivo através do sucesso de sua engenharia de produção. Ele se tornou uma lenda precisamente por causa do seu fracasso industrial abismal. Se a Lorena Importação e Comércio tivesse conseguido domar seus custos, otimizar seus moldes e fabricar milhares de unidades, como fez a Puma, o carro seria hoje apenas um clássico popular e acessível. Mas a insolvência brutal que assassinou a fábrica garantiu que o carro nascesse criticamente ameaçado de extinção. Com estimativas de menos de 20 unidades originais, tendo sobrevivido às décadas de abandono, ferrugem nos chassis e batidas inevitáveis de carros de corrida, um Lorena GT autêntico transmutou-se de um mico comercial na década de 70 para o santo graal absoluto do colecionismo de veículos fora de série no Brasil contemporâneo. Hoje, essas raras máquinas sobreviventes repousam em garagens climatizadas de multimilionários, exatamente o público que a fábrica almejava seduzir inicialmente. Quando um modelo original é descoberto abandonado em um celeiro, um evento raríssimo que estremece a comunidade de restauradores, inicia-se uma verdadeira escavação arqueológica. Peças são caçadas com obsessão e centenas de milhares de reais são investidos sem pestanejar para devolver ao carro o seu brilho de salão do automóvel. Ironicamente, os restauradores modernos, munidos de tecnologias contemporâneas e orçamentos ilimitados, finalmente conseguem dar a esses carros o nível de acabamento perfeito nas portas e o alinhamento de carroceria que a fábrica original, com seus recursos exíguos e prazos estourados, jamais conseguiu entregar. O carro que outrora afundou uma empresa inteira no vermelho, quebrando investidores e desiludindo clientes, hoje é negociado a portas fechadas por fortunas incalculáveis. Ele transcendeu o status de meio de transporte ou de ferramenta de corrida para se tornar um artefato histórico. Os poucos Lorena GTs que assombram as estradas clássicas do Brasil são belos e melancólicos fantasmas. Eles são monumentos brilhantes, construídos em fibra de vidro, dedicados à ambição desmedida de uma geração que acreditou poder desafiar o monopólio das montadoras gigantes com apenas talento e paixão. Eles nos lembram que a lógica fria do capitalismo industrial sempre vencerá o romantismo na linha de montagem, ditando quem sobrevive para lucrar. Mas eles também provam, de forma incontestável, que a genialidade estética tem uma capacidade teimosa e maravilhosa de sobreviver à própria falência. A fábrica morreu sob o peso impiedoso do capital, engolida pelo silêncio de seus credores. Mas o carro, o magnífico, radical e belo Lorena GT, conquistou a eternidade. O fim trágico do Lorena GT é muito mais do que uma nota de rodapé na história automotiva do Brasil. É uma lição brutal e definitiva sobre a verdadeira natureza da indústria e dos negócios. Muitas vezes, somos levados pelo romantismo a acreditar que a genialidade, a paixão desenfreada e um design esteticamente perfeito são os únicos ingredientes necessários para revolucionar um mercado e construir um império. O Lorena GT provou, a um custo financeiro e emocional terrível para seus criadores, que a paixão é apenas a faísca inicial.
O que realmente mantém a fornalha queimando é o capital de giro, a logística inflexível, o pragmatismo e a engenharia rigorosa de processos. A equipe por trás deste ícone criou um monstro sagrado para as pistas de corrida e um sonho indomável para as ruas. Mas ao tentarem escalar a produção ignorando as leis implacáveis da matemática industrial e as graves limitações de sua própria linha de montagem, eles assinaram a própria sentença de falência. A história da Lorena Importação e Comércio nos ensina, da forma mais dura possível, que a excelência estética não pode, sob nenhuma hipótese, compensar a ineficiência administrativa. No fim das contas, as corporações gigantes e pragmáticas, bem como os concorrentes mais estruturados como a Puma, não venceram a guerra por terem o carro mais radical ou mais bonito, mas por possuírem a máquina corporativa mais implacável e eficiente. Hoje, o silêncio fúnebre que engoliu o chão de fábrica foi substituído pela reverência quase religiosa aos poucos fantasmas de fibra de vidro que ainda cortam nossas estradas. O Lorena GT sobrevive não como um produto comercial de sucesso, mas como um testamento de uma era de ouro em que a ousadia extrema e a ingenuidade industrial caminhavam lado a lado. Ele é um lembrete hipnótico de que a arte, quando não é sustentada pelo peso da razão financeira, está fadada a ser apenas uma lembrança brilhante, dolorosa e efêmera. Se esta jornada pelos bastidores sombrios da indústria e pelas ruínas da ambição automotiva trouxe uma nova perspectiva para você, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos documentários e análises profundas. Deixe seu comentário abaixo. Você acha que, com a gestão correta e o capital necessário, o Lorena GT poderia ter mudado a história global dos carros esportivos? Compartilhe sua visão conosco. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.